Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio e vocês adivinham quem é o nosso convidado? Dr. Matheus, endocrinologista. Hoje nós estamos levantando ainda mais um tema bastante comum na população chamado diabetes. Provavelmente se você não tem, você deve conhecer alguém que tem essa doença, uma doença muito comum e bastante degradante. Então vale a pena você prestar aí atenção nas informações que isso pode ajudar você ou algum familiar. Vamos começar aqui, Matheus. Um tema assim, qual que é o principal sintoma do diabetes? Quando o paciente ele deve esperar algum sintoma para procurar um médico para avaliação do diabetes ou normalmente não dá muito certo isso? Isso é uma coisa que a gente não pode esperar acontecer. Tá? Quando o diabetes começa a dar sintomas, ele já está muito descompensado. Tá? Então, recentemente mudou um pouco a recomendação, então a partir dos 35 anos todo mundo tem que ter dosado um exame de diabetes, tá? Se você não tem os fatores de risco. Se você tem os fatores de risco, isso pode ser mais precoce. Então, é ter obesidade ou síndrome metabólica, hipertensão, histórico familiar, mulher com histórico de diabetes gestacional, tá? Então, você não precisa ou não deve esperar os sintomas para que isso aconteça. Então, é uma doença silenciosa, assintomática, e quando começa a dar sintomas, ela já está descompensada. Passou do time. E assim, o exame é muito complexo? Como que é esse exame? O exame é muito simples. Na verdade, nós temos 3 formas de diagnosticar o diabetes. Tá? Uma é pelo exame de glicose de jejum, tá? Outra pela aquela curva glicêmica que a gente faz, que geralmente a mulher faz. Então, você vai lá no laboratório, você dosa o sangue, aí eles te dão uma água com açúcar e vão dosando a sua glicose. Esses pacientes reclamam um pouquinho, né? É meio chato. É muito doce? É muito doce demorado. Então, e fica até 2 horas lá para coletar o exame, tá? E o outro é um exame chamado hemoglobina glicada, que esse vê a média da glicose nos últimos 3 meses, tá? Então, a gente tem alguns parâmetros para falar, olha, esse paciente está normal, está com pré-diabetes ou está com diabetes. Legal. E aí, assim, para a população entender de forma simples, o que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2? Qual que é a diferença? A mesma coisa? A gente que trabalha com diabetes, a gente sabe que, apesar de os dois serem aumento da glicose no sangue, são doenças totalmente diferentes, tá? O diabetes tipo 1, ele é mais comum em crianças, tá? E ele acontece por uma alteração imunológica, ou seja, substâncias que vão lá, não reconhecem as células do pâncreas que produzem insulina e atacam essas células. Tá? E aí o paciente começa a ter uma dificuldade na produção da insulina. Tá? O diabetes tipo 2, ele é mais na vida adulta, mais relacionado com o estilo de vida, mais relacionada com a gordura visceral, aquela gordura inflamatória, que leva uma resistência insulínica. Ou seja, o pâncreas dele produz insulina até demais, só que o corpo dele, por conta daquela gordura visceral inflamatória, está resistente à ação da insulina. Então você falaria que o diabetes tipo 2, o principal fator de risco seria a obesidade? O principal fator de risco é a obesidade. Apesar de algumas pessoas magras podem ter diabetes tipo 2, que é a minoria, tá? E muitas vezes tem algum componente genético, ou mesmo elas sendo magras, elas acabam acumulando gordura visceral um pouquinho mais do que uma pessoa que do mesmo peso, então, mas está sempre relacionado com esse tipo de gordura visceral. O histórico familiar, você acha que ele tem uma associação? Tem muita associação, então, tanto que é um fator de risco. Você ter um familiar com diabetes, isso faz com que você faça exames mais precoces. O diabetes lembra em algumas coisas muito a hipertensão, né? Exatamente. A correlação assim, é normalmente assintomático, o diagnóstico tem que ir no médico para fazer mesmo, o acompanhamento tem que ser de perto, porque normalmente acho que os desfechos são muito semelhantes. Falando em desfecho, quais são as principais complicações do diabetes? É só uma glicemia alterada ou isso daí cobra caro no final? Cobra caro no final. Eu falo assim, toda vez que às vezes eu vou dar aula de diabetes, eu pergunto para meus alunos, por que a gente tem que tratar o diabetes se o diabetes não dói? O problema é que o diabetes, o açúcar alto no sangue, os nossos vasos sanguíneos, aquelas células que estão lá no meio dos nossos vasos sanguíneos, elas detestam açúcar alto, a glicose alta. Então, ele vai destruindo o endotélio, vai destruindo os vasos sanguíneos do nosso corpo. E a gente tem vasos sanguíneos no corpo inteiro. Então, o diabetes tem repercussão no corpo inteiro. E ele começa com os pequenos vasinhos.
Então é o vasinho lá da retina, que são os mais fininhos. Começa lá da retina, levando a cegueira, diminuição da visão. Os vasinhos lá do rim, levando a alteração renal, o paciente levando a insuficiência renal e a diálise. Tá? Os vasinhos que irrigam os nossos nervos, levando a alteração de sensibilidade. Tá? Então começa com os pequenos vasos e vai indo para os grandes vasos. Vai chegar no meu coração. Vai chegar no desfecho principal, que é o coração. Tá? Então o diabético, que ele morre? De doença cardiovascular. Tá? Então ele tem mais propensão a infarto, AVC e a insuficiência cardíaca. Legal. Eu costumo brincar assim, não sei se é uma analogia boa, que o açúcar é igual areia grossa passando na tubulação. Ele vai causar a lesão do endotélio, e esse endotélio, na hora que vai causando essa lesão, uma hora vai dar o desfecho. E aí, dependendo do órgão, ele dá um desfecho. Se esse vaso for do cérebro, vai dar um AVC. Se for no coração, vai dar um infarto. Se for no rim, vai dar insuficiência renal. Tanto é que é uma das principais causas de insuficiência renal na população. Com certeza. Então, tudo, ele tem aí uma lesão final. E tem outros órgãos que a gente acaba não se alterando, não se atentando. Mas, por exemplo, no estômago, você pode ter uma gastroparesia diabética. Os pacientes com diabetes têm mais alteração do intestino, às vezes mais diarreia, certo? Alteração da motilidade. No homem, alteração de disfunção erétil. Né? Então, que a gente citou no episódio anterior, né? E também tem os vasos das pernas. Esses pacientes muitas vezes, né, têm doença nas artérias que irrigam a perna. Às vezes, em algum momento, podendo perder algum, né, dedo, perna, às vezes acontece infecção, né? Eles têm uma propensão a ter infecção muito maior do que a população, porque o sistema imunológico deles fica prejudicado pelo diabetes descompensado. Até cirurgias, né? Se esses pacientes entrarem em cirurgia com diabetes descompensado, a chance de uma complicação é muito grande. Então é muito importante. Se você for fazer, às vezes, uma cirurgia estética, você tem que estar com o diabetes compensado, você é diabético. Então tem que se atentar a isso, tá bom? Então você vai fazer algo que é para ficar bonitinho e vem com um prejuízo maior. E o que esse paciente pode fazer, Matheus, de mudança do estilo de vida e de medicamento? O que seria o tratamento para esse paciente? Perfeito. Então, de estilo de vida, é aquilo que a gente sempre bate, né? Uma atividade física. O que é recomendado para o diabético é 150 minutos de atividade física aeróbica de moderada a intensa, tá? Associada a exercícios resistidos, musculação, pilates, funcional. Tá? Hoje a casadinha está muito na moda, né? Sempre houve uma briga, qual que é o exercício melhor, né? A corrida, a natação versus a musculação. E hoje qual que é melhor? A combinação dos dois. Então, para todas as doenças hoje, é hipertenso, já teve infarto, é um paciente diabético, qual que é o melhor? É a combinação dos dois. Tanto para sobrevida, quanto para independência futura, né? Esse paciente ele vai precisar de uma ajuda para tomar banho mais velho. Então, assim, essa combinação, essa casadinha é o que há de ideal. Exatamente. A alimentação, e aí tem um mito, todo mundo fala que o diabético não pode comer açúcar, não pode comer carboidrato, tem que fazer uma dieta com restrição de carboidrato. Na verdade, não. O que ele tem que ter é uma dieta equilibrada, tá? Com a porcentagem de carboidratos, gorduras e proteínas igual da população normal, evitar só mais aqueles carboidratos mais simples, tá? Que é a farinha branca, pão, arroz, macarrão, o doce, o açúcar. O principal, o açúcar refinado, né? Acho que esse é o vilão. Eu sempre falo, às vezes vem um paciente que é meu e do Matheus no consultório. Fala, amigo, você não pode mais comer açúcar. Não pode ter açúcar na sua casa. Não dá para colocar açúcar no cafezinho. Não dá para você comer açúcar in natura. Porque assim, você está jogando direto açúcar na circulação sanguínea. Então, o açúcar simples, refinado, esse acho que seria o proscrito. É o grande vilão. Mas as pessoas acham que tem que cortar tudo que é carboidrato, e não é assim. O carboidrato é um dos principais alimentos do dia a dia. Ele é em torno de 50%. O que tem que ser o carboidrato de qualidade. Não dá para comer o açúcar refinado. Exatamente. E a nossa alimentação é muito rica em carboidrato. Então, a hora que você vai num nutricionista para poder avaliar, ele vai acabar cortando, porque geralmente a gente come mais do que esses 50% da nossa alimentação. Tá? E aí a gente tem o tratamento farmacológico, que hoje em dia a gente tem um arsenal terapêutico muito grande em relação ao tratamento do diabetes. E hoje a gente consegue, né, em grande parte no diabetes tipo 2, conseguir tratar esse paciente com mudança do estilo de vida, mais com esses remédios novos. Tanto é que um remédio que a gente citou no episódio anterior para emagrecimento é um
grande potencial, né, para o diabetes, sem precisar da insulina. O que acontece em alguns casos a gente precisa, né, Matheus? Mas não é mais a regra, que muitos pacientes têm medo. Eu tenho diabetes, vou ter que tomar insulina. Isso é uma verdade absoluta? Não, muito pelo contrário. Hoje a gente tem utilizado menos no diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, o tratamento é insulina, isso não tem jeito. Mas no diabetes tipo 2 a gente tem um arsenal muito grande e se tem quando o paciente tem um diagnóstico recente de diabetes, tá? E ainda não está usando insulina, eu falo, se existe uma forma dele deixar de tomar remédio. Eu não falo de deixar de ser diabético, uma vez diabético você vai ser sempre diabético, mas dele deixar de tomar remédio é ele emagrecendo. Tá? Então nós temos vários estudos mostrando, tá, que uma perda de peso significativa faz com que esse paciente melhore a resistência insulínica e ele não tenha a necessidade de usar a medicação. E se precisar usar a medicação, hoje em dia a gente tem arsenais terapêuticos muito interessantes e medicações que, além de ajudar na glicose, ajudam na proteção do coração e do rim. Perfeito. Hoje terminamos então mais um episódio. Espero que tenham gostado da dica. Agradeço aqui o Dr. Matheus mais uma vez aqui presente. Até o próximo episódio.